Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar do episódio O Chiclete no Chapéu. E nesse episódio, você vai ter a possibilidade de ver a luta do século. Pois é, ficou curioso? Quer saber um pouco mais dessa história? Então continue aqui no nosso vídeo. Pois bem, tudo começa quando o Kiko está brincando no pátio da vila com vasos de terra e seus carrinhos, fazendo estrada com terras para que os mesmos possam passar. Sua mãe chega e diz para ele pergunta na verdade o que ele está fazendo, e ele explica que está fazendo estradas de terra para brincar com seus carrinhos, e ela pede que ele não se suje. Nesse momento ela vai para casa e o Chaves vem. Então o mesmo se oferece para brincar com Kiko, que claro não aceita. Então, zangado, ele diz que vai jogar futebol. Então, Kiko nem liga e diz que ele pode jogar futebol. O mesmo continua chateado. Então, em vez dele jogar bola com a bola do Kiko, ele começa a chutar terra. Nesse momento, Kiko se zanga e vai contar tudo para sua mamãe. Ele, então, mais chateado ainda, explica que estava apenas jogando futebol e começa a chutar terra novamente. Nisso, ele acerta seu Madruga, que vai entrando na vila. Só que quando o mesmo parte para bater em Chaves, ele não o reconhece. E então ele pergunta por que ele está olhando com aquela cara de desconfiado. O que tem de errado com ele? E ele diz, o chapéu. Então, quando ele tira o chapéu da cabeça, ele diz, nossa, eu me enganei. Ele disse, se enganou? Sim, o meu patrão me convidou para almoçar e nós colocamos o chapéu no mesmo lugar e eu acabei trocando de chapéu com ele. Nisso, o seu Madruga vai para casa. Mas, logo em seguida, chega o professor Girafales, que está ali conversando com o Chaves quando seu Madruga sai de dentro de casa e o cumprimenta. E seja bem-vindo, mestre Linguiça. E ele diz, o meu nome não é Linguiça, é o professor Girafales. E então ele diz, mas não se preocupe, esse apelido de mestre Linguiça lhe caiu muito bem. E ele diz, por acaso o senhor não tem nenhum apelido? E ele responde, seu Madruga, as mulheres me chamam de Mamar. E então Chaves diz, mas a mãe de Kiko lhe chama de lombriga de água parada. Então o professor Girafales começa a rir da cara do seu Madruga. Nisso, o seu Madruga diz para Chaves, pare de estar falando daquela velha burrona do 14. E o professor Girafales se exalta. Quem é a velha burrona? Olha aqui, se o senhor faltar com mais uma grama de falta de respeito que seja com esta digníssima dama, eu lhe quebro toda a cara. E ele diz, o senhor acha que é capaz? Ele disse, quer ver? E então os dois partem aí para a briga. Mas antes disso, eles encobrem, botam Chaves responsável por segurar aí os seus devidos chapéus para que os mesmos não sujam. E então vai começar a luta do século, pois o professor Girafales quer, limpar a honra de Dona Florinda e o seu Madruga, claro, quer mostrar que ninguém é capaz de bater nele, apesar de sua forma física, Nesse momento que eles estão ali se preparando para socar um ao outro, Kiko sai de casa e quando o professor Girafales vai dar o primeiro soco no seu Madruga, acaba acertando o Kiko, que fica cambaleando no meio dos dois. Nesse momento, seu Madruga vai acertar um soco no professor Girafales e acerta o Kiko novamente, que fica para cair no chão. Nesse momento, o professor Girafales briga com seu Madruga e diz, olha o que você fez, você acabou acertando esta inocente criatura que não tem nada a ver. Nesse momento, Dona Florinda sai de dentro de casa e o professor Girafales segura o Kiko pela gola da camisa. E então eles se olham com aquele olhar todo derretido de sempre, quando um vê ao outro. E ele diz, eu vim lhe trazer este presente. E entrega o Kiko para ela. E ela responde, é muito lindo.
mas o senhor não quer entrar para tomar uma xícara de café? E então ela acaba jogando o Kiko no chão e os mesmos vão para dentro de casa. Depois disso, o Chaves pega o chiclete e oferece ao Kiko, que levanta todo cambaleando. Ele diz que Chaves é um porquinho e acaba não aceitando. Chaves então sai com os chapéus para o outro pátio, mas logo em seguida ele vem agoniado. E então o Kiko pergunta o que aconteceu. E ele diz que sem querer querendo acabou grudando chiclete num chapéu. E não sabe como fazer, pois já tentou tirar e não consegue. Então o Kiko dá a ideia para ele. Pega a tesoura de jardineiro e diz que é para ele tirar, com a tesoura fazendo um pequeno buraquinho. Ele então diz para o Kiko que ele não pode contar isso para ninguém, principalmente para o seu Madruga, que senão ele lhe quebra toda a cara. E o Kiko responde: você sabe que eu não seria capaz de fazer isso. Ele sai com a tesoura para o outro pátio. Quando o seu Madruga sai de casa, que pergunta para Kiko sobre o Chaves, ele responde: você gosta de chapéu com chiclete? E ele diz: por quê? Porque eu acho que grudaram o chiclete no seu chapéu. E quando o Chaves vem do outro pátio, seu Madruga já o pega e começa a interrogar. E ele diz para o Kiko: você é muito dedo duro. Então ele conta o que aconteceu, que sem querer querendo, ele grudou o chiclete no chapéu e que acabou fazendo um buraco. E seu Madruga se desespera, querendo saber de que tamanho é esse buraco. E ele diz: é um buraquinho do tamanho assim de uma bala. Aí ele diz: então é pequenininho, é do tamanho de um chapéu. Então ele responde: e agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer para o meu chefe? Ele diz para ele que é um chapéu de sol, e ele acaba dando um cascudo no Chaves e diz: esse aqui também é um cascudo do sol. E aí ele diz: como? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver essa situação? E o Chaves: eu não sei. E então, quando ele parte para bater no Chaves novamente, o professor Girafales sai de dentro de casa com Dona Florinda e o segura pela mão. E diz: mas quanto pode custar um chapéu? E ele responde: 200 mangos. Então o professor Girafales dá o 200 mangos para ele. Já na cena seguinte, eles já estão, cada um com seus devidos chapéus. Então, o seu Madruga procura pelo buraco no chapéu do seu patrão e não encontra nada. O chapéu está perfeito. Em contrapartida, o professor Girafales se despede de Dona Florinda e quando ele tira o chapéu da cabeça para se despedir, o mesmo está com um buraco imenso. Então, seu Madruga vira para o Chaves e diz: errar é humano, e entra para casa alegremente, pois ficou com um chapéu novo e 200 mangos no bolso. E assim termina o episódio da história do chiclete no chapéu. Gostou? Ainda não é inscrito no canal? Então se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos para não perder nenhuma novidade. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!